família Educare, tudo bem com vocês? Bom, como vocês me conhecem, meu nome é Kelly, eu sou graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul desde 2006, né? Também tenho mestrado em Educação pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, e durante a minha trajetória, desde a minha formação acadêmica, eu atuei como professora de Educação Infantil, atuei como professora de Kumon, como professora de Jovens e Adultos, professora de Graduação e Pós-Graduação. E hoje, né, com o GU e a nossa equipe, estou aqui na Educare me dividindo, na verdade, entre funções administrativas e pedagógicas, que no ano de 2018 estarei mais presente na questão do pedagógico, né, no acompanhamento pedagógico das crianças. A ideia desse vídeo foi o tio GU, já que a maioria dos nossos pais hoje na Educare, eles trabalham em horários que fogem àquela ideia convencional de trabalho das 7 às 17 horas. Então o pai, tendo o vídeo no Diário Escola, ele pode assisti-lo na sua hora oportuna. Nesse vídeo eu trago para vocês informações breves de como é o nosso trabalho na Educare e também de como foi feitas as avaliações pedagógicas do desenvolvimento das crianças. O nosso trabalho na Educare, ele é fundamentado em alguns pilares. Segundo o Valon, a criança ela recebe estímulos desde a sua vida uterina, ou seja, desde quando ele está no ventre da sua mãe. Apesar de não ter um contato direto com o meio social, a criança ela consegue absorver informações do mundo social do que ela participa, ou seja, da sua família e daqueles que convivem com o pai e com a mãe. As ideias de Valon está centrado na pedagogia socio-interacionista, que vai afirmar que a criança ela aprende em contato com os pares, o que seriam os pares? As crianças, os amiguinhos e também com o educador. Lembrando que a primeira sociedade do qual a criança participa é a sua família. Então, o primeiro lugar do qual a criança ela vai aprender e vai adquirir conhecimento é a família. Depois da família, então, o espaço escolar. Levando em consideração que a sociedade atual exige que a mulher vá para o mercado de trabalho, nós estamos tendo a inserção de criança cada vez mais cedo no mundo escolar ou em instituições educativas. A Educare, por exemplo, atende crianças a partir dos 4 meses de idade. E nós temos vários casos de crianças que chegaram na nossa instituição por volta do final dos 4 meses, 5 e 6 meses. Período esse que Valon vai intitular como impulsivo emocional. Lembrando que aqui na Educare nós primamos pela 3 princípios básicos de formação da criança. Higienização, obviamente, nós vamos cuidar da higiene do seu filho, alimentar, afetiva. Englobando tudo isso vem a função educativa. É muito importante que você, pai e mãe, entenda que a Educare ela não está aqui exclusivamente só para cuidar do seu filho. O nosso princípio, o nosso ideário também é cuidar da educação do seu filho, do conhecimento do seu filho, do desenvolvimento cognitivo dele. Por isso que na Educare nós separamos as nossas crianças por faixa etária. Então temos aí pequerruchos, dentinhos de leite, batutinhas e pimpolhos. Lembrando que a turma de pimpolhos é aquela turma que vem no contraturno da escola e que por vir no contraturno da escola não participaram do processo avaliatório, já que essas já cursam uma escola, já passam por um processo de escolarização. Uma das coisas interessantes que Valon também pontua nas suas pesquisas e nos seus estudos é que também cabe à instituição escolar desenvolver na personalidade da criança a questão da divisão, do coletivismo, da solidariedade e da participação em grupo. É por isso que na Educare nós temos um lanche hoje que ele é coletivo, né, o mesmo lanche para todo mundo, a questão das canequinhas, das colheres que eles comem, dos pratos, né, são todos utensílios que são nossos, que são da instituição, que quando a criança passa por aquele processo do egocentrismo, né, que ela fala que é o meu, a gente vem e aborda ela dizendo que não é meu, ele é nosso, né, é do colega também. Assim como nas atividades pedagógicas, onde temos aí os materiais cedidos pela instituição. Temos os lápis, os giz, as folhas, as tesouras, as colas, os guaches, mesmo as pinturas faciais. Todos esses materiais são fornecidos por nós hoje, levando em consideração essa perspectiva de Valon,
tentando trazer para a criança a questão da solidariedade do trabalho em grupo. A criança, é natural dela esse instinto egocêntrico, né? Essa questão do meu. E é muito importante que isso seja trabalhado não só aqui na Educare, como também em casa. No processo de avaliação, eu fiz algumas individuais e algumas coletivas, como na mesinha dos lanches ou na hora da atividade, como massinha, pintura. Algumas crianças eu tive que refazer esse processo de avaliação. Por quê? Porque eu percebi que quando eu tirava ela do meio coletivo e trazia para o particular aqui na sala, elas ficavam acanhadas, né? E às vezes não respondiam de uma forma ideal para que eu pudesse ter assim uma precisão na questão da avaliação. Por isso, eu tive que retomar, né? Não foi uma nem duas vezes com algumas crianças. O relatório, como eu já tinha dito no recado do Diário Escola, ele vai ser colado no caderno das crianças e vocês vão ter acesso tanto à avaliação da fono quanto à minha avaliação. Tudo está sendo colado no caderno, né? O relatório dessa avaliação. Lembrando que todos nós somos dotados de capacidades e habilidades. Todos nós nascemos com habilidades, com competências e cabe à escola e à família desenvolver na criança as suas habilidades. Por isso que cada criança tem as suas particularidades. Levando em consideração essas particularidades, é que o nosso processo de avaliação deu-se numa delonga, eu posso dizer assim. Eu, Kelly, pessoalmente separei todas as crianças, eu atendi todas as crianças individualmente. Para que vocês tenham conhecimento agora, né, ou assistindo esse vídeo do que foi abordado nas avaliações das crianças, eu tenho aqui comigo das fichas, eu vou mostrar para vocês. Essa daqui foi feita com a turminha dos dentinhos de leite e batutinhas, né, uma ficha como essa, no qual eu fui criando situações e a criança foi respondendo, né? Lembrando vocês que a resposta da criança ela não é dada só verbalmente, é também gestualmente, né? Então eu fiz dois tipos de leitura dessa criança, daquilo que a criança me falou e daquilo que a criança se portou, como a criança respondeu gestualmente às indagações feitas. E aqui a gente tem o item sim, se a criança tem essa habilidade, né? Ou se ela está em desenvolvimento. É muito importante que você entenda que o item em desenvolvimento quer dizer que a criança está adquirindo. Não quer dizer que a criança ela não tem, ela não sabe e ela não vai saber. Não, está desenvolvendo nela isso ainda. E como foram criadas essas situações? Eu chamei as crianças, tanto aqui quanto lá fora, na hora do lanche, na hora da massinha. E, por exemplo, apresentei lápis de cor, né? Lápis coloridos para elas. E algumas crianças, no qual eu mostrava o lápis, perguntando: que cor é essa? Qual é esse lápis? Né? Em algumas eu mudo a forma de perguntar. A maioria das crianças respondem a cor. Algumas crianças que têm como que eu posso dizer para vocês? Uma dificuldade com a fala mesmo, com a dicção, né? Por não falarem. O que eu fiz? Eu distribuí o lápis sobre a mesa e perguntando para a criança: pega o amarelo para mim, pega o vermelho para mim, o verde, agora a tia Kelly quer o azul. Então a criança, apesar de não falar, ela conseguia responder a pergunta que estava sendo feita para ela, porque ela pegava o lápis, no caso, o objeto, nesse momento o lápis. Mostrei também para as crianças peças do nosso jogo da memória aumentado, que nós temos umas peças de frutas, né? Então eu apresentei também as frutas, perguntei quais eram. Para essas crianças eu coloquei na mesa e pedi para que elas pegassem. Também teve itens de forma geométrica, letras, números, perguntas em relação à família, né? O pai, a mãe, a avós, o nome do pai, seu pai, onde o pai estava. Perguntas onde a criança tinha que responder para mim se era bonito, se era feio, se era legal, se ela gosta. Situações em que ela tinha que dialogar mesmo, né, comigo, na questão de uma interlocução. Na turminha dos pequerruchos, essa avaliação se deu mais por observação, de ver como que as crianças se portam nas salas com as educadoras e como elas respondem aos comandos que as educadoras fazem para elas na hora das atividades. Em todas as avaliações, né, pequerruchos, dentinhos de leite e batutinhas,
Eu tive aí a participação das educadoras, que elas também falaram para mim como que são essas crianças na rotina delas de sala. Também tive a visão da professora de Educação Física e Artes, que é a professora Isabelle, e aí também foi umas coisas que tardiou um pouco o resultado dessa avaliação, porque vocês sabem que anteriormente nós tínhamos a professora Fran, que era de Educação Física e Artes, e Fran, por um motivo, né, do casamento, teve que se mudar para Curitiba, então nós tivemos esse período de recontratar uma pessoa. E aí veio a Isabelle, eu tive que dar um tempo para a Isabelle adquirir uma intimidade com as crianças, uma proximidade, para que a Isabelle também conseguisse aí me dar uma visão de como as crianças se portam, tanto nas aulas de educação física como artes. O porquê de eu ter chamado a Fabiana para compor esse grupo, né, da nossa avaliação? Lá no início das avaliações, eu percebi, né, e as educadoras já haviam também me alertado, que algumas crianças elas tinham uma dificuldade com a fala. E Fabiana, né, como vocês sabem, na apresentação ela já disse que ela tem uns filhos aqui, nas conversas falou fonoaudióloga, então eu pedi para a Fabiana então se ela não queria participar comigo desse processo de avaliação. Para não correr o risco da Fabiana fazer uma avaliação tendenciosa, eu deixei que ela tivesse proximidade com as crianças. Gente, é muito importante que vocês entendam que a ideia do vídeo não é impedir vocês de virem conversar pessoalmente comigo com o GU, de forma alguma. Né? O vídeo, na verdade, ele é uma estratégia para que todos possam ter acesso a essas informações de como foi feita a avaliação e de como nós trabalhamos aqui dentro na Educare. Alguns pais sim vão receber ali um recadinho dizendo que tem que nos procurar para a gente poder falar um pouco melhor de como foi feito isso com a sua criança. E todos aqueles que acharem necessário ou que quiserem vir falar comigo, mesmo após a cantata, pode vir conversar sem problema nenhum. Como vocês sabem, nós vamos trabalhar até o dia 29 de dezembro. Em janeiro nós estamos aqui também trabalhando. Nada impede que vocês marquem comigo depois das festas para conversarmos, ok? Eu quero agradecer a vocês, né, desde já pela parceria que vocês têm com a gente, pela credibilidade que vocês dão ao nosso trabalho. Quero agradecer por confiarem a nós aí o seu bem mais precioso, que é o seu filho. Tenha certeza que nós cuidamos, educamos o seu filho como se fosse o nosso filho. Né? É até comum a gente aqui no cotidiano dizer, pega seu filho, traz o seu filho entre nós, né? Eu mesmo falo que todos eles são os meus filhos de coração. Esperamos vocês na cantata de Natal, Alegria de Ser Educare, no dia 16, próximo sábado, no salão de eventos do Hotel OT, a partir das 9 horas da manhã. É imprescindível que todos cheguem no horário, porque nós temos um cronograma aí cheio de novidades para apresentar para vocês. Além, lógico e claro, do momento ápice do nosso evento, que é a apresentação das nossas crianças. As nossas lindezas que têm ensaiado tão bonitinho para apresentar para vocês. Aguardo vocês no sábado. E aqueles que quiserem falar comigo, estou aqui, né, de braços abertos para atendê-los.